Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como obter poder, como ser cheio desse poder e também como mantê-lo. Ok. Muitas pessoas buscam em outras pessoas esse acesso. Eles buscam esse acesso em outras pessoas como se fosse a única maneira. Porém, a Bíblia vai trazer muitos relatos e muitas chaves de como acessar esse poder. A primeira coisa que a Bíblia traz é a visitação. A visitação é a plataforma mais elevada para quem deseja ser cheio do poder de Deus. A visitação não depende de aprovação humana. A visitação não depende de padrões humanos ou aquilo que a sociedade ela determina que seja correto ou não. Então, quando eu falo sobre a visitação, eu preciso que você entenda que todo lugar aonde acontece uma visitação deixa de ser um lugar comum para se tornar uma dimensão. Quando a Bíblia fala em Gênesis, ela diz lá: e plantou Deus um jardim no meio do Éden. Era uma dimensão. Então, se era uma dimensão, significa que aquilo que se movia naquela dimensão era algo sobrenatural. Quando Adão ele é feito, quando Adão ele é gerado, é formado, Deus sopra o fôlego de vida, o ruach. Mas ele também o traja com uma vestimenta chamada Or, era uma luz. E aquela luz carregava várias emanações, que se chama de Sefirot. Então perceba que todo homem que teve contato com o Eterno através de uma visitação, ele já não estava mais em um lugar. Ele estava em uma dimensão. E aquela dimensão possibilitou aquele homem de ter acesso. Muitas pessoas dizem, eu vi Deus, eu vi um anjo. Ok, eu fui cheio do Espírito Santo. Mas a verdade, onde estão as marcas? Quando Jesus aparece para os discípulos em João, a prova era as suas mãos. Ok? Então, todo aquele que vive uma visitação, ele é marcado. Quando Moisés está caminhando, perceba que a visitação também, além da visitação ser uma escolha do próprio Eterno, aquele ao qual escolhe ser visitado também precisa interagir com a visitação. Perceba que existe uma pergunta a ser feita quando Deus aparece para um dos profetas, ele diz: a quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então há necessidade de uma interação. Quando Moisés ele vê aquela sarça queimando e não se consumia, Moisés ele entendeu que ele precisou se aproximar, então ele é atraído. Então quando ele é atraído, ele se aproxima, ele recebe revelações, ele recebe revelações da expressão do sagrado. Então o primeiro ponto aqui na visitação é que você recebe a revelação do caráter do sagrado, de quem ele é, como ele pensa. E isso é importante para forjar a sua identidade. Porque não há uma forma de você obter um poder sobrenatural se você não tem uma identidade. Ok? Tem muitos homens que acham que para obter um poder sobrenatural, eles têm que jejuar durante dias ou orar durante horas. Mas se não tem identidade, aquele poder é momentâneo, ele funciona e apaga. Muitos homens não conseguiram entender como manter, ou até outros que pulam essa etapa e buscam em outros. Não que seja errado, mas você precisa receber algo de alguém que já tem, carregando alguma coisa. Perceba que Deus, quando ele olha para Moisés, ele diz: o que é que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um cajado. Então perceba que até mesmo Moisés, para carregar algo maior, precisou ter algo em mãos. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, ele precisou ter algo para multiplicar.
Então, se você é um daqueles alienados que acham, ok, eu vou atrás de alguém que tenha aquilo que eu desejo carregar, então você não faz um sacrifício. Então, significa que você não tem um relacionamento, você não tem uma identidade. Então, basicamente, você se torna alguém frágil, porque você pode até obter o poder sobrenatural que aquele homem tem, mas você não tem as proteções necessárias para manter aquele poder. Exemplo, é como se você é uma criancinha, um recém-nascido, e você começa a comer uma comida de adulto. O seu corpo, ou seja, o seu estômago, o seu intestino não tem força necessária para suportar os nutrientes que carrega o alimento de um adulto. Da mesma forma que o alimento de uma criança, de um bebê, não consegue alimentar um adulto. Então, uma vez que você ainda é uma criança, um bebê espiritual, e você busca de alguém que já é desenvolvido essa graça, você vai obter? Sim. Mas talvez isso não se mantenha por muito tempo. E aí nós temos cópias. E Deus não está atrás de cópias. Ele quer filhos legítimos. Ok? Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não estava dizendo para você ser um plágio. Paulo estava dizendo que você precisava imitar os padrões que ele imitava. Perceba que até o próprio Jesus precisou de alguém para o inserir nessa dimensão. Mas Jesus já carregava algo. Ele já tinha algo dentro de si. E aquilo é desenvolvido de acordo com aquilo. Então, a visitação é um ambiente em que o seu corpo é marcado. Perceba que até o deserto em que a sarça estava, ela é marcada. Porque quando Moisés tenta se aproximar da sarça, Deus diz, olha, o lugar que você está é uma terra santa. Então, a própria visitação encarrega-se de santificar o hospedeiro. Perceba que Isaías vivia num ambiente de pessoas com lábios impuros, e quando ele recebe essa visitação, ele se torna outra pessoa. Ele rejeita o seu ambiente, ele rejeita aquilo que ele fazia. Então, um anjo vem com tenaz e traz uma brasa e coloca sobre a boca dele, e ali ele é purificado. Ok? Então, uma das plataformas mais altas e mais ágeis para se obter um poder espiritual é através da visitação. Como eu posso conseguir obter uma visitação? Como eu posso ter uma visita angelical? Ou como eu posso ter isso? Ou saber se eu tenho ou se eu preciso obter? Existem muitas pessoas que elas têm muitas perguntas e muitas das vezes não têm resposta. Eu vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui para ajudar você a desenvolver isso. Ok. Quando um anjo aparece para mim, aquele anjo primeiro ele me repreende. Ele não chega como a gente vê na televisão, uma música melódica, raios de luz. Não, Deus mandou eu me cobrir a minha cabeça para receber a visita daquele ser. Aquilo foi uma visitação. Então, quando aquele ser me visita, ele me repreende e depois ele libera uma palavra que eu não posso falar agora. Ele liberou uma palavra sobre mim. E eu caio no chão e ali eu sou marcado. Eu sinto os meus ossos se desligando da carne. É como se eu estivesse entrando em um estado de decomposição por meio do fogo. O meu corpo estava queimando. Então, quando eu volto daquele ambiente, eu não sou mais o mesmo homem. Eu desaprendi a pregar como não aprendi. Eu desaprendi tudo. Livros teológicos, biblioteca, eu desfiz de tudo. Até os cursos que eu fiz, a formação teológica, desapareceu. Ok? Então, a visitação é uma plataforma permanente, porque por mais que você use esse poder com frequência, eu não sei você, mas muitos ungidos, quando vão ministrar, eles sentem em um momento ou outro quando a unção se esvai. Então, ali ele fica cansado e ele não consegue ministrar. Mas, por meio da visitação, é algo absoluto, é algo permanente, é algo que você não precisa que se funda aos seus ossos.
Porque aquele poder se torna parte de você. Então, onde quer que você ande, essa atmosfera, ela acompanha você. Onde quer que você ande, essa atmosfera acompanha você. Então, se você ainda não teve uma visitação, busque ter. Existe uma maneira, sim, de você provocar uma visitação. Existe uma maneira. Existe uma forma de você obter esse poder sobrenatural. Mas primeiro você precisa saber aonde você está entrando. Você precisa saber o que acontece, porque quando você recebe algo de outro homem, você recebe algo de outro homem, mas ainda assim você precisa entender a ideia daquilo, ou se acostumar a aprender a rotina do ungido, para que aquele poder se apegue a você. Mas quando você é visitado, você recebe todas as instruções. É como se você viesse de fábrica. Você vem de fábrica, você vem com código de barra, você vem com todo o manual. Então, o manual é colocado no seu espírito. Então, significa que você ali sabe o que tem que fazer, quando fazer, na hora que faz, ou quando não pode fazer. Então, a visitação é uma marca que Deus coloca sobre você. Muitos dizem por aí que veem Deus. Mas aonde estão as marcas? Porque os sinais acompanharão aqueles que creem.